As ações não param de cair. Desde 2020, ações brasileiras em queda mais intensa há mais de um ano. Ações americanas caindo há mais de 6 meses e a maioria das pessoas perdendo dinheiro simplesmente por não saber lucrar nas quedas da Bolsa de Valores. Poxa, Vinícius, isso é coisa de trader. Não, gente, eu não sou trader, nem vou dizer para você fazer trade, especulação de curto prazo, loucura. Agora, você concorda comigo que se você ganha quando as ações sobem e perde quando as ações caem, isso virou uma aposta, 50% de chance para cada lado. Você se torna um investidor, uma investidora de verdade quando você lucra independente do cenário. Quando você tem um mecanismo que faz você conseguir gerar mais dinheiro. Ou melhor, o seu dinheiro gerar mais dinheiro para você de forma recorrente. E sim, um investidor de longo prazo também precisa ter um mecanismo para isso. Todos os grandes investidores têm, talvez você não saiba, mas você precisa ter. Agora, existem 3 formas de lucrar quando as ações caem. Eu quero te explicar essas 3 formas se você quiser se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, para que você consiga entender qual a melhor e qual é aquela que você pode implementar a partir de agora para que você pare de perder dinheiro como a maioria das pessoas estão. Tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 110 do nosso quadro Você Sempre em Alta, que é uma série de vídeos onde eu ensino estratégias, táticas, profundamente, sem superficialidade, que você precisa utilizar para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar independente, está passando por um momento de alta ou queda nas ações. Se o país será um momento de crescimento econômico ou no momento de crise, não importa, porque você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E eu não estou falando sobre reforço, especulação de curto prazo, day trade, ficar olhando para gráfico, ficar acompanhando notícia igual um adoidado, escravo do noticiário. Não, estou falando com adultos maduros que têm por objetivo multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade no longo prazo. Estou falando de um método validado e comprovado, tá bom? Eu sou o Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e o tema do nosso episódio de hoje é as 3 formas de lucrar nas quedas da bolsa e qual a melhor delas para você implementar já. Até 2020, as ações estavam subindo aqui no Brasil. Só que, de 2020 para frente, o que passou a acontecer? A gente viu ações em queda. Primeiro as ações caíram aqui no Brasil, depois elas se valorizaram, caíram mais um pouquinho, valorizaram e, poxa, deu uma esperança de que, poxa, os investidores iam começar a ganhar dinheiro. Só que começou um novo ciclo de quedas. Então, no consolidado de 2020 para frente, a gente tem uma queda de aproximadamente 15% nas ações aqui no Brasil, medidas pelo índice Bovespa, que é esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Ou seja, se essa linha azul está indo para cima, significa que as ações estão subindo. Se essa linha azul está indo para cima, significa que os preços das ações, em média, estão caindo. E essa é a realidade que a gente enfrenta. A gente vê as ações caindo desde o início de 2020, certo? A gente vê nos Estados Unidos as ações americanas caindo já há 6 meses, desde o início de 2022. E por conta disso, o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo o fluxo contrário que estavam fazendo justamente em 2019. Estão saindo da bolsa e indo para a renda fixa. Estão fazendo a pior coisa que podem fazer. Sabe o que elas fizeram? 2019 que estava subindo, elas foram lá e investiram em ações. Não, vou comprar ações porque está subindo faz tempo. Então vou comprar, daqui a pouco veio queda. Perderam um monte de dinheiro e estão indo para a renda fixa. Agora que as ações estão caindo, o que as pessoas estão fazendo? Bom, agora está caindo, meu Deus do céu, então sabe o que eu vou fazer? Vou embora. Sabe quando que as pessoas vão investir em ações de novo? Quando elas já estiverem subindo há bastante tempo, com preço alto demais e perto da próxima queda. É justamente esse fluxo das ações para a renda fixa acontece justamente porque as pessoas não sabem como lucrar nas quedas da bolsa. Elas só sabem lucrar quando as ações sobem. Só que na minha concepção, o que é um investidor? Você se torna investidor, você se torna investidora quando você realmente consegue fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Quando você consegue fazer o seu dinheiro trabalhar no seu lugar. Não quando você ganha num cenário e perde no outro. Quando você só ganha quando as ações sobem, na verdade, na minha concepção, você não é um investidor. Você é um apostador. Porque nada mais é que uma aposta. Poxa, cara ou coroa. Se der cara, você ganha, se der coroa, você perde. Ações para cima ou para baixo. Se ações subirem, você ganha, se ações caírem, você perde. Você percebe? É mais ligado a um processo de aposta do que um processo de investimento. Só que, na verdade, é possível lucrar, inclusive, quando as ações caem.
E existem 3 formas de você fazer isso. Só que dessas 3 formas, somente uma delas realmente vale a pena. As outras têm custos escondidos e um risco gigantesco por trás que ele só precisa se materializar uma vez que você perde todo o dinheiro que você tem. E muita gente implementa justamente essa estratégia que é a mais arriscada de todas. Então, o que eu decidi fazer? Te mostrar essas 3 formas. Como a gente já está com as ações caindo desde 2020 no Brasil. Como a gente está com as ações caindo há 6 meses nos Estados Unidos, a maioria das pessoas estão perdendo dinheiro, estão fugindo. Meu Deus, vou para a renda fixa. Vão continuar tendo baixa rentabilidade, estão transformando em nada a sua vida, nem em muitos anos de investimento. Eu quero te mostrar 3 formas simples de você lucrar nas quedas da bolsa e quero te explicar as 3 e te mostrar aquela que faz mais sentido, aquela que realmente vai fazer você ter mais resultado para que você finalmente pare de perder dinheiro. Eu não aguento mais ver gente no meu direct no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram, eu falo muita coisa momentânea do momento lá, se você não me segue lá. Muita gente chega para mim dizendo, poxa, Vinícius, estou perdendo dinheiro, poxa, estou perdendo tanto, estou perdendo 70 mil reais, estou perdendo 80 mil reais, estou perdendo 100 mil reais, estou perdendo 50, estou perdendo 70 mil dólares, já chegou para mim essa semana, então eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro, eu quero te ajudar a você parar de perder. Depois que você parar de perder, a gente pensa em ganhar, tá bom? 3 formas, eu vou começar pela mais famosa, e vou até a menos conhecida, que é a mais efetiva, a que mais dá resultado, tá bom? Por que, Vinícius, você vai me explicar aquelas que nem fazem tanto sentido assim? Porque não adianta você aprender o que fazer se você não souber o que você não pode fazer. Senão daqui a pouco você cai no canto da sereia, vai lá, aplica esse negócio e vai perder muito dinheiro. Então o que acontece? Primeira forma de lucrar nas quedas da bolsa, a mais famosa, a mais difundida, a mais conhecida delas, é você vender a descoberto, é você shortear uma ação. O que é isso, Vinícius? Shortear uma ação, vender uma ação a descoberto. Isso nada mais é do que você vender algo que você não tem. Imagina o seguinte, imagina que você acredita que, por exemplo, as ações você previu lá no passado que as ações da Magazine Luiza iam se desvalorizar 90%, como está acontecendo agora. E aí o que você poderia fazer? Você poderia, sem ter as ações da Magazine Luiza, você poderia ter vendido aquelas ações para depois você recomprar aquelas ações a um preço muito mais baixo. Poxa, para aí, Vinícius, como é que eu vou vender algo que eu não tenho? Isso não faz muito sentido. Deixa eu te explicar. Existe uma estratégia especulativa que se chama venda descoberta, que se chama o short, que se chama operar vendido. Todos esses termos se referem à mesma coisa, à mesma estratégia, tá? Que basicamente o que acontece? Existem investidores que eles querem lá, vão investir em ações com foco no longo prazo, certo? E eles não têm um objetivo de ficar toda hora olhando para essas ações, toda hora vendo, não, será que agora eu continuo investindo? Será que agora eu vou ter que mudar? Será que eu vendo? Não! Eles entendem que o seu dinheiro trabalha por eles, então eles não precisam ficar toda hora mexendo nesse negócio, olhando notícia, adoidado. Não. Então, como eles têm esse objetivo de longo prazo, investindo em ações, o que eles fazem? Eles colocam essas ações para aluguel. É como se fosse uma casa. Imagina que você tem uma casa, você comprou um imóvel porque você acredita que aquele imóvel vai valorizar e você não está usando aquele imóvel. Então, se você não está usando, se você não vai nem morar nele, nem vender, o que você pode fazer? Colocar para alugar. Certo? E aí você consegue uma renda com aquilo. Basicamente é isso que você pode fazer com as ações quando você investe com foco no longo prazo, tá? E aí, alguns investidores de longo prazo colocam as suas ações para aluguel. Poxa, Vinícius, quem é que vai alugar ações? Especuladores. Então, especuladores podem querer justamente operar vendido, podem querer justamente apostar na queda de uma ação. Estou te dando exemplo aqui da Magazine Luiza, tá? E aí, o que esses especuladores fazem? Lembra que eles precisam vender a ação para depois recomprar? Acabei de comentar isso. Então, como que você vende algo que você não tem? Você aluga, né? Então, basicamente, você vai lá, vai assinar um contratinho totalmente digital, tá? De aluguel por meio da corretora de valores, por meio da internet, um processo muito simples de fazer. Você não vai, tá? Não recomendo que você faça isso. Mas, digamos que você vai implementar essa estratégia, então você vai lá alugar ações de um investidor de longo prazo. E aí você vai pagar para esse investidor uma taxa equivalente a meio, depende muito da ação, tá? E do momento. Mas 0,5%, 1%, 2% no máximo, dificilmente foge disso, ao ano para alugar essa ação desse investidor de longo prazo. E aí você vai lá, aluga essa ação. E após alugar essa ação, você tem a posse dela, certo? Então você aluga essa ação e você vende essa ação. E aí, digamos, por exemplo, você foi lá e vendeu as ações da Magazine Luiza a R$25.
E porque você acredita na queda das ações da Magazine Luiza. Então você foi lá, vendeu a ação a R$30 e colocou esse dinheiro no seu bolso. Imagina que você foi lá e vendeu 100 ações a R$30, certo? Vamos fazer 30 ao invés de 25. Vinícius, nem chegou a 30. Não importa, tá? Então 30 vezes 100, poxa, você colocou no seu bolso R$3.000, certo? Porque você alugou, foi lá, vendeu essas ações e embolsou R$3.000. Tá bom. E agora, imagina que 6 meses depois, você foi lá e decidiu, as ações caíram pra caramba, e aí tá acabando o seu contrato de aluguel com aquele investidor de longo prazo, e aí o que você tem que fazer quando acaba o contrato de aluguel? Você tem que devolver, né? É que nem quando você aluga um imóvel. Você vai alugar um imóvel, pois se você vai alugar, você vai usar aquele imóvel durante um período de tempo, depois você tem que devolver aquele imóvel. Diferentemente de um imóvel físico, por exemplo, você não tem como vender, depois recomprar, você não tem a garantia que você vai conseguir recomprar. Mas uma ação não, você pode comprar ou vender a qualquer momento. Então, você pode fazer essa venda e posteriormente você pode comprar essas ações para devolver para aquele dono. Então, o que você faz? Você foi lá, vendeu as ações a R$30, quando elas caíram para R$10, o que acontece? Você vai lá e recompra aquelas ações com um preço muito menor e você vai devolver para o dono a mesma quantidade de ações, só que agora está desvalorizado. Então, aqui é, digamos, uma operação, certo, que deu certo. Então, você foi lá, vendeu a R$30, colocou R$3.000 no bolso, tá bom? E aí você foi lá, futuramente, a ação caiu 67% aproximadamente, você foi lá e recomprou aquelas mesmas 100 ações por R$10 cada uma e devolveu para o dono. Poxa, aqui você teve um lucro interessante. Qual é o grande problema dessa estratégia? O grande problema dessa estratégia é o contrário. Imagina se você compra a ação da Magazine Luiza porque você acredita que vai cair e essa ação ela vai de R$30 do momento que você vendeu para R$300. E aí o que acontece? Está chegando a data final do contrato. Está chegando a data que você precisa devolver essas ações para o dono, porque você alugou 100 ações, vendeu 100 ações a R$30, só que agora o preço da ação está R$300. Multiplicou por 10 vezes. Isso aconteceu várias vezes com a própria Magazine Luiza. E aí o que acontece? Você tem que recomprar essas 100 ações no final do contrato de aluguel lá, recomprar essas 100 ações para devolver para o dono. Só que imagina o seguinte, se você foi lá e vendeu 100 ações a R$30, você colocou no bolso R$3.000, certo? E o que acontece? Se a ação subiu para R$300, por exemplo, você vai ter que comprar 100 ações a R$300, que vai dar R$30.000. Então você colocou no bolso R$3.000 e depois você teve que pagar R$30.000 para comprar essas ações e devolver para o verdadeiro dono. Então você teve um prejuízo de R$27.000 nessa operação. Qual é o grande problema de shortear, de vender a descoberto, de operar vendido? É que você tem um limite de ganho limitado e um limite de perda ilimitado. Qualquer bom investidor, ele está focado e concentrado no quê? Assimetria. Vinícius, o que significa assimetria? Simples. Assimetria é maior, assimetria positiva, maior possibilidade de ganho do que possibilidade de perda. Então, quando você compra uma ação, o que acontece? É justamente o oposto. O máximo de queda que você pode ter no preço da ação é 100%. O máximo de alta não existe. Você pode multiplicar por 10 vezes, 100 vezes o preço da ação. E você pode ganhar ilimitado e pode perder de forma limitada o valor que você investiu. Não tem como você ir lá, investir numa ação, a empresa falir, digamos que você seguiu dica, nem sabe analisar, foi lá e investiu, a empresa faliu, você não vai ficar devendo, ninguém vai bater na sua porta, ó, Vinícius, vou levar o seu sofá aqui porque você era acionista da empresa tal, ela ficou devendo. Não existe essa possibilidade. A lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, basicamente nos protege disso. A nossa responsabilidade é limitada ao capital investido na ação. Só que quando você opera vendido, é justamente o contrário. Você tem um potencial de ganho máximo, que é o quê? O do preço da ação, no meu exemplo que eu te dei. Ele sai de R$30 e ir para zero, se a empresa falir, por exemplo. Poxa, aí você ganhou R$3.000. Aquele é o seu potencial máximo. Então, o máximo que você pode ganhar é 100%. Todo aquele capital que você embolsou, colocou no bolso na hora que você vendeu aquelas ações que você alugou. Aquilo é o máximo. Só que o máximo de perda que você pode ter, absolutamente não existe.
você pode ter uma perda equivalente a 10 vezes o que você colocou no bolso, 15 vezes, 20 vezes e assim por diante. Inclusive, no início do ano passado, aconteceu um negócio que ficou muito conhecido e ficou muito difundido, que foi o caso GameStop. Manda para mim nos comentários se você ouviu falar sobre esse caso GameStop ou se você nem sabe o que é esse caso GameStop. Basicamente, o que conta essa manchete aqui, ó, desde janeiro de 2021, tá? Caso GameStop inspira movimento especulativo no Brasil e afeta preço de ações. Inclusive, investidores da resseguradora IRB Brasil organizaram uma compra em massa das ações para trazer de volta o dinheiro de investidores institucionais. Então, eles fizeram um acordão para eles comprarem uma grande quantidade de ações, o que não é permitido pela lei, tá? Para tentar fazer o preço da ação subir de volta e os grandes fundos de investimento, investidores institucionais, venderem essa ação a um preço maior para diminuírem todo o prejuízo que estavam tendo. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, com valorização de 1.800% da empresa GameStop. Então, o que aconteceu nesse caso aqui, GameStop? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, o que aconteceu nos Estados Unidos? A pressão nas ações da varejista de games, a GameStop, uma empresa americana, é resultado de um efeito chamado short squeeze, tá? Então, o que acontecia? A empresa acumulava prejuízos por conta de um modelo de negócio calcado em lojas físicas, um modelo de negócio bem ultrapassado, tá? E aí, o que aconteceu? Grandes investidores institucionais passaram a apostar na queda do preço dessas ações. E aqui está o grande problema. Olha bem no fundo do meu olho. As ações mais óbvias que vão cair são justamente aquelas que apresentam o maior risco de você perder 100 vezes, 10 vezes o quanto você poderia ganhar operando vendido. Então, quanto mais óbvio que o negócio vai cair na sua cabeça, mais arriscado é você implementar essa estratégia. Mas deixa eu voltar e te mostrar como tudo isso aconteceu. Então, o que aconteceu? No jargão do mercado, isso se chama operar vendido. Então, para ficar vendido, o que o fundo faz? Pega emprestadas essas ações e as vende pelo preço atual. Porque eu te dei o caso de R$30 da Magazine Luiza. Esperando que ele estará mais baixo quando tiver que recomprá-las para devolver as ações ao dono original. Quando a ação cai, o investidor embolsa a diferença. Então, imagine que ele vendeu a 10 dinheiros, por exemplo, R$10, $10, mas paga 7 para recomprar a ação quando tiver que devolvê-la. Nesse caso, o investidor teria um ganho de 3 dinheiros, R$3. Então, vendeu a 10, recomprou a 7, ganhou 3, né? No caso da GameStop, olha que louco que aconteceu. Isso aconteceu várias vezes, não é só uma ação, tá? Embora isso aqui não seja muito usual. Todas as ações disponíveis estavam alugadas. Reforço. Todas as ações disponíveis estavam alugadas. Uma aposta robusta de grandes investidores em um derretimento da empresa. Com esse dado em mãos, olha o que aconteceu. O pessoal, algumas pessoas físicas, ou seja, pessoas comuns, se organizaram em um fórum e passaram a comprar as ações, forçando o preço delas a subir. E obrigaram os fundos a desfazer a operação para evitar perdas ainda maiores. Por quê? O que aconteceu? O preço das ações do GameStop subiram 1.800%. Então, imagina o seguinte, imagina que você foi lá, isso aqui é resumidamente o que aconteceu, não vou entrar em mais detalhes, tá? Mas, imagine que você foi lá, pegou a ação da GameStop por $10, vendeu 100 ações, poxa, colocou $1.000 no bolso, tá bom. E aí, o que aconteceu? Pessoas se organizaram para fazer uma sacanagem com fundos de investimento, grandes gestores, como estava todo mundo apostando pela queda dessas ações, o pessoal se organizou e disse, vamos fazer uma piadinha com eles? E aí se organizaram num fórum, um negócio anônimo assim, foram lá e começaram a comprar essas ações, fizeram o preço subir em 1.800%. Os gestores desses grandes fundos, gente, dezenas de bilhões de reais foram perdidos aqui. Vendo o preço da ação subir, estavam vendo, meu Deus, nós vamos perder 1.000%, nós vamos perder 1.500%, começaram a vender. Quando bateu lá 1.800% de alta, eles começaram a vender e realizar aquele prejuízo. E depois o preço da ação caiu de volta justamente por conta dessas vendas. Mas podem acontecer eventos, momentos como esse de short squeeze, nesse tipo de ação, geralmente nesse tipo de empresa quebrada, que é meio óbvio que as ações vão cair, e você aposta na queda e você se ferra. Porque você vai ver que você ganhou R$1.000, R$3.000 na venda daquelas ações ali, porque você apostou na queda, e depois você vê, meu Deus, eu estou ganhando 3, mas eu vou ter que pagar 30. Agora eu vou ter que pagar 40 mil, estou perdendo 35 mil. Você vai ir lá e vai, poxa, recomprar aquelas ações, eles têm que recomprar aquelas ações, né? Fazendo o preço subir ainda mais. Então o preço, ele dispara. Até que chega um momento em que o mercado volta a ficar racional.
muita gente já recomprou as ações e aí começam a vender ações e o preço volta para o mesmo lugar. Mas esse efeito chamado short squeeze é justamente o quê? Muita gente estava alugando suas ações, pessoas apostando na queda das ações. E aí um monte de gente começou a comprar ações, fez o preço das ações subirem, forçou esses investidores que estavam apostando, especuladores, né, que estavam apostando na queda das ações, a comprarem essas ações, porque eles viram que estavam perdendo muito dinheiro, estavam com medo de perder ainda mais. Esses grandes investidores comprando mais ações fizeram o preço subir ainda mais a ponto de que subiu quase 2.000%. E gestores perderam dezenas de bilhões de dólares. Então esse é o risco dessa estratégia. Você tem, digamos, um potencial de ganho de 3 mil, um potencial de perda de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Não tem freio, não tem um limite, certo? Então se tem uma dica que eu posso dar para você jamais opere vendido, jamais shorteie qualquer investimento, jamais venda a descoberto. Essa é a estratégia mais famosa sobre como lucrar nas quedas da bolsa, mas que pode fazer você perder tudo o que você tem. Porque se você for lá e colocar 10% do seu patrimônio em uma operação como essa, e acontecer um caso de short squeeze como GameStop, você pode perder o quê? 18 vezes o que você colocou. 18 vezes de 10% do seu patrimônio é 180% do seu patrimônio. Então você perde tudo que você tem, mais 80% você fica devendo e vai ter que pagar a corretora. Então, sempre que você vê uma estratégia onde você tem mais chance de perder do que de ganhar, onde tem mais potencial de perda do que de ganho, onde você pode correr o risco da ruína, ou seja, o risco da falência, simples, você não entra. Você não topa, nem que o potencial seja óbvio, lógico. Você vê, é uma ação que era óbvio, todo mundo achava que era óbvio que ia cair. Só que pegou muita gente de calças curtas e dezenas de bilhões de reais foram perdidos aqui, de dólares, perdão, dezenas de bilhões de dólares. Gente, só para ilustrar aqui para vocês, deixa eu mostrar o que aconteceu com o preço da ação da GameStop. Olha só. Olhando a minha tela agora, o que você vê? Foi exatamente aqui no início de 2021. Ó. Você vê que o preço da ação estava lá embaixo, 3 dólares. Ó, veio caindo fortemente. Se a gente pegar um máximo aqui do gráfico, atingiu as máximas lá, antes da crise de 2008, tá? 50 dólares. Depois caiu pra caramba, depois voltou a subir para 50 dólares em 2013, ali, início de 2014. Depois o preço da ação caiu. Aqui, ó, tava todo mundo operando vendido na ação. Tava todo mundo apostando na queda da ação. E o que aconteceu? Olha aqui, o preço saiu de 17 dólares e foi para 325 dólares. E se você for parar para pensar, meu Deus, isso aqui é uma multiplicação de 20 vezes, foi quase 2.000%. Só que mesmo se você não tivesse ido lá e recomprado essas ações nesse período com grande prejuízo, o que ia acontecer? Se você estivesse segurando até hoje, o preço das ações subiu de 17 dólares para um patamar de hoje de 129 dólares. Então, você teria perdido 10 vezes o que você teria potencial de ganhar. Então, aqui está o grande risco da venda descoberto. Você tem um potencial de perda muito maior do que o potencial de ganho. O potencial de perda é muito maior do que o potencial de ganho. Então, não entra nessa furada. Tá bom? Vamos para frente? Então, vamos lá. Qual é a segunda forma de você conseguir lucrar? Qual é a segunda forma de você conseguir lucrar nas quedas da bolsa? Também bastante difundida e cada vez mais difundida por aí. É por meio de opções. O que são opções? Opções, você operar opções, basicamente você está fazendo uma operação. Tá? Tudo isso, tudo que é especulação trata de operação. Investimento é outra história. O que são opções? Opções nada mais são do que contratos de compra ou venda futura de um investimento. Opções não são investimentos, opções são derivativos. O que é um investimento? O investimento geralmente é um ativo, não sempre, mas geralmente é um ativo. Então, por exemplo, quando você compra uma ação, você está comprando um ativo, certo? Porque você está comprando uma parte de uma empresa que gera lucro, que vai futuramente distribuir pelo menos uma parte do lucro para você. Possivelmente, tem empresas que não distribuem, mas é um mecanismo que gera mais dinheiro para você. Independente se isso vai ser distribuído como uma parte do lucro ser distribuída para você ou se o dinheiro vai ser reinvestido na empresa, a empresa vai acabar lucrando mais e o preço da ação vai subir. Mas você tem um ativo, você tem um bem ali, certo? Quando você quando você opera opções, você não está comprando um ativo, você está comprando um derivativo. O que é um derivativo? Derivativo é um investimento sintético
que deriva de um ativo. Então, basicamente é um contrato, tá? De compra ou venda. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui que você queira apostar na queda das ações da Petrobras, tá? Digamos que as ações da Petrobras estejam hoje no patamar de R$20. É só um exemplo, tá? Quando você vai operar com uma put, uma opção de venda, tá? O nome é put ou call. Call é uma opção de compra quando você vai apostar na alta de uma ação e a put é uma opção de venda quando você vai apostar na queda de uma ação. E quando você opera opções a seco, o que é operar opções a seco? Você comprar aquela opção ou você comprar aquela opção, seja qual seja a put. Você compra ela sem nenhum outro mecanismo auxiliar, que você pode ter também, mas eu não quero entrar em muitos critérios técnicos aqui. E aí, digamos que o preço da ação da Petrobras está R$20 e você acha que o preço da ação da Petrobras vai para R$15, por algum motivo, certo? O que você pode fazer? O preço está 20, você pode comprar uma opção com strike. O que é o strike? O strike é como se fosse um preço-alvo, tá? Então, com strike de R$18. E aí, digamos que você pagou 50 centavos para você comprar essa put, essa opção de venda futura. O que você está fazendo nesse exemplo aqui? Vamos lá, vou recapitular, eu quero ir devagar para você entender. O preço da ação da Petrobras está R$20. Você comprou, pagou 50 centavos pelo direito de vender as ações da Petrobras por R$18. Puxa, Vinícius, por que o preço da ação está R$20 e eu não compro o direito de vender a ação por R$20? Porque aí está muito caro esse direito, esse contrato. Você vai ter que pagar muito dinheiro. Você não pagaria 50 centavos, você pagaria mais de R$2. R$2,50, R$3. Então, o que você faz? Você compra uma opção de venda por um preço um pouco inferior, porque você acha que ela vai cair muito mais. Então, digamos que você acha que vai cair de 20 para 15. Você compra uma put, uma opção de venda, a R$18 e paga 50 centavos por isso. O que você fez aqui? Você pagou 50 centavos para ter o direito de futuramente vender a ação da Petrobras por R$18, porque você acha que vai para pelo menos 15. E aí você vai lá, essa é uma forma de apostar na queda, tá? É uma forma em que você limita a sua perda, por isso que ela é muito usada. Você não tem o mesmo potencial de perda que a operação de venda descoberto. Você não tem o mesmo potencial de perda de shortear, de operar vendido. Aqui, o máximo que você pode perder é o quê? Quando você compra uma put, compra uma opção de venda, compra um contrato de que você pode vender futuramente essa ação a R$18. O máximo que você pode perder é aqueles 50 centavos por ação que você pagou para assinar esse contrato. Não tem como perder mais. Então você tem um potencial de perda super limitado e um potencial de ganho também limitado, mas é um potencial de ganho muito maior. Então você não tem todo aquela desvantagem que operar vendido tem. Toda aquela desvantagem que shortear tem. Toda aquela desvantagem que vender a descoberto tem. E aí o que acontece? Quando que você começa a ganhar dinheiro de fato? Quando a ação cai para baixo de R$17,50. Por quê? Imagine que o preço está 20 e você comprou o direito de vender a ação por 18 e pagou 50 centavos por isso. Então, a partir de R$17,50 para baixo, você começa a ter lucro. Se o preço da ação cair para R$17, você tem 50 centavos por ação de lucro. Se cair para 16, você tem 1,50 de lucro. Se cair para 15, você tem 2,50 de lucro por ação. E assim por diante. Então, essa é uma estratégia que veio para solucionar esse problema da venda descoberto. Para você frear o seu potencial de perda. E aí o que acontece? Se o preço da ação cair para baixo de R$17,50, você começa a ganhar dinheiro. Quanto mais cai, mais você ganha. Se o preço da ação estiver em R$17,51 para cima, basicamente você vai ter um prejuizinho, mas um prejuízo limitado ali aos 50 centavos. Ah, e Vinícius, me diz uma coisa. Se o preço da ação for para R$40, o que acontece? Nada, porque você comprou o direito de vender essas ações a R$18. Não dever. Então, se o preço da ação for para R$40, o que vai acontecer? Você simplesmente vai esperar esse contrato vencer, ele tem um prazo de validade, e você não vai fazer nada. Você simplesmente colocou fora aqueles 50 centavos por opção que você desembolsou para ter esse direito. Isso é um contrato. Isso é um contrato. Qual é o grande problema disso? Esse contrato tem prazo. E você pode até acertar o que vai acontecer. É muito difícil, tá? Mas você pode até acertar o que é que vai acontecer com o preço de uma ação. Agora, você acertar o que vai acontecer e quando vai acontecer, aí você tem que ser meio semideus, tá?
aí você tem, e você não é, tá? Você é um réis mortal assim como eu. Então, é muito complicado você acertar o prazo que as coisas vão acontecer. Você pode até acertar a direção, se você for iluminado, mas acertar a direção e o prazo é muito complicado. Então, é justamente por isso que a gente vê que é muito difícil você ter resultado usando essa estratégia. Você pode começar a ter resultado com 10, 15 anos de investimento. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui o caso dos maiores ganhadores de dinheiro da história, certo? Do mundo, usando opções. Olha só. Como um criador de cabras está conseguindo retorno financeiro de 4.000% com ações? Matéria da Forbes, tá? Fala sobre o fazendeiro investidor de fundos de hedge, Mark Spitznagel. Obteve sucesso com sua empresa Universo Investments, que lucra com o colapso dos mercados. Olha de quanto isso aqui? 2020, tá? Então, o que acontece? Eles viram aqui, deixa eu pegar aqui os dados, ó. A empresa ela gere 4,3 bilhões de dólares em ativos e, vejamos, março, o mês em que o índice S&P 500, ou seja, a média das ações americanas, afundaram quase 30% nas baixas, perdendo trilhões em valor de mercado. Spitznagel havia comprado opções de venda, que eu te falei agora há pouco, ou o direito de vender o índice a um preço especificado, bem abaixo do valor de mercado em vigor, e a empresa teve seu melhor mês de todos os tempos. O principal fundo do Black Swan Protection Protocol da Universa rendeu às suas quase 2 dezenas de investidores institucionais um número impressionante de 3.612% em março, colocando seus ganhos em 2020 em 4.144%. De sua fazenda remota, Só que qual é o grande problema? Quando você usa esse tipo de estratégia, acontece o seguinte. Ó, você pode colocar muito pouco dinheiro. Imagina que você vai lá e compra uma put, compra uma opção de venda, que ela tem um prazo, uma data específica. Então você tem o direito de vender, por exemplo, as ações da Petrobras a R$18 até a terceira, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Você tem sempre o vencimento desses contratos, que são essas opções, esses derivativos, eles vencem sempre na terceira sexta-feira de cada mês. Então, você, digamos, deixa eu ver qual é a terceira sexta-feira de agosto. Deixa eu pegar aqui, ó. Terceira sexta-feira de agosto, dia 19. Então, se as ações da Petrobras na terceira sexta-feira de agosto estiverem a um preço menor que R$17,50, o que acontece? Eu começo a ganhar dinheiro. Agora, se tiver R$17,51, o negócio já ficou ruim. Se tiver R$19, R$20, R$22, eu perco todo aquele dinheiro que eu coloquei para fazer essa proteção, para fazer esse mecanismo de proteção. Ou seja, eu perco tudo. Então, eu não posso colocar todo o valor ali. Eu tenho que colocar um valor muito baixo. Qual é a estratégia da Universa? Eles pegam, ó, 2 a 3% de todo o valor que o fundo tem, ou seja, 4,3 bilhões, e eles vão sempre colocando um pouquinho de dinheiro, 2 a 3% do que eles têm em portfólio, comprando nessas opções de venda, como uma estratégia de proteção inicialmente, certo? E o que acontece? Quando você tem essa supervalorização, você tem 2 ou 3% do valor que você tem total, rendendo esse tanto de absurdo. Só que você passou anos amargando perda atrás de perda. Perda atrás de perda. Tanto que eles dizem aqui, ó, após o dia de pagamento de março, seu principal fundo, Black Swan, aumentou o capital dos investidores em 76% ao ano. Imagina você tendo uma rentabilidade média de 76% ao ano. Incrível, não é? Agora, vamos ler mais um pouquinho? Desde que a empresa foi criada em 2008. É um bom resultado, mas se o mesmo cálculo fosse feito no dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, ignorando a crise de 2020, o retorno composto de longo prazo seria apenas marginalmente melhor que o do S&P 500, ou seja, a rentabilidade média das ações americanas. Certo? Então você não teria um ganho tão bom assim. Se não existisse um processo de pandemia, esse fundo ia estar com rendimento abaixo das ações americanas, muito provavelmente, ou equivalente, ou um pouquinho acima, mas não ia ter todo esse ganho marqueteiro que você vê aqui, ó, 4.000%. E como é sempre uma aposta com valor muito baixo, eles até colocam aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
Vamos ler essa parte aqui. Ó. No mês de março, a Forbes estima que as operações de proteção de Spitznagel custaram menos de 100 milhões de dólares para gerar dinheiro e renderam pelo menos 3 bilhões aos clientes da Universa, que poderiam ser investidos em mercados voláteis ou guardados debaixo do colchão. Os detalhes dos registros públicos da Universa mostram que ela protege portfólios no valor de 4,3 bilhões, mas em qualquer dia, seu capital real no trabalho é de apenas 2 a 3% desse valor, ou seja, eles não colocam todo esse valor aqui. É justamente por isso que nenhum novo bilionário surgiu em março. Por quê? Porque eles trabalham com um capital muito pequeno. E aí você pode ficar 10 anos amargando perda, como eles ficaram, de 2008 até 2020, 12 anos, 11 anos, de 2009 a 2020, 11 anos amargando perda, até que venha eles ganham dinheiro. Então pode ser que você ganhe dinheiro 12 anos depois. Você entende? E durante todo esse processo você fica colocando dinheiro fora, dinheiro fora, dinheiro fora. Se não existisse esse prazo de validade nas opções, seria um mecanismo perfeito, seria um mecanismo ideal. Só que se você se mete a entrar nisso, você tem que entender, você pode ganhar muito dinheiro num momento de caos do mercado? Você pode. Agora, você pode ficar 10 anos amargando prejuízo, vendo seu patrimônio derreter, para depois simplesmente voltar para a média. Então, um recado assim, ó. Você investir só em ações é um problema. Porque você depende das ações se valorizarem para lucrar. Agora, você também depender do caos para lucrar, você mudou o processo de dependência, mas você continua dependente. Eu enxergo que um investidor de verdade, pelo menos um investidor sempre em alta, é aquele que não depende de um cenário acontecer para ele conseguir ter rentabilidade. Aqui, nesse caso, você precisa que exista uma queda. Quando você investe só em ações, você precisa que as ações tenham uma alta. E aí você pode pensar, meu Deus, eu não lucro só quando as ações sobem, eu lucro quando as ações caem. Tá bom, mas aqui você não vai lucrar quando elas subirem. Você percebe? Então você acaba dependendo de um cenário acontecer. Acaba que você está apostando também. E aqui é um jogo um pouco até pior. Você tem um potencial de perda menor, mas você tem um prazo de validade, você tem uma deadline. Você tem um prazo que seu dinheiro que você foi lá e pagou por aquelas opções simplesmente vira pó. E aí você, se você quiser, você tem que desembolsar mais dinheiro para comprar novas opções e assim por diante. Mas talvez se não tivesse uma pandemia, eles estariam rendendo abaixo da média. Abaixo da média. Foi só porque aconteceu uma pandemia que você vê esse grande ganho. Vamos lá, te expliquei a primeira forma, te expliquei a segunda forma, tá? De você lucrar quando as ações caem. Primeira, venda descoberta. Segunda, por meio da operação de opções. Agora, existe a terceira forma, a forma menos conhecida, certo? E a forma mais eficaz e eficiente que você pode ver, que basicamente é por meio do investimento em antiações. Vinícius, o que é o investimento em antiações? O que são antiações? Antiações são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Mas, por conta de algo que eu já te expliquei, chamado assimetria, esses investimentos valorizam muito mais do que a queda das ações quando elas caem. Muito mais quanto, Vinícius? Pelo menos 2 a 3 vezes mais no longo prazo. Vinícius, e no curto prazo? No curto prazo pode tudo cair junto, no curto prazo pode tudo subir junto, no curto prazo pode até ficar meio parado durante um tempo. Se você está focando em querer ganhos do dia para a noite, enriquecer do dia para a noite na bolsa, você é o próximo a perder dinheiro. Saiba disso, porque a tua busca é maluca, tá? Mas ó, o que eu posso te mostrar? Quando você... Deixa eu te mostrar um exemplo prático, tá? Olhando de 2020 para frente, que é até... Deixa eu pegar aqui. Olhando de 2020 para frente, que basicamente é um período de tempo bem curto. Mas o que a gente vê acontecendo? Ó? A gente vê as ações caindo, depois elas voltando a subir, depois as ações caindo de novo. O que a gente vê acontecendo com as anti-ações? Justamente o contrário. É um movimento que parece um espelho. Quando uma coisa cai, a outra sobe. Quando uma coisa sobe, a outra cai. E você vê basicamente um espelho. É nítido que aqui existe um espelho ou não, gente? E aí você tem uma outra anti-ação, certo? Que se comporta semelhante a um espelho, mas não exatamente. Mas também é semelhante a um espelho porque ela tem uma dinâmica diferente. Eu estou falando aqui sobre o dólar e estou falando aqui sobre o ouro, que você vê claramente que quando as ações caem, as anti-ações se valorizam. Você está vendo isso aqui num espaço de tempo que eu nem gosto de analisar, tá? Que é no curto prazo.
Eu quero te mostrar períodos de tempo maiores para você entender como isso realmente funciona. Mas aqui você pode ver que, poxa, nesse período de tempo, enquanto as ações estão caindo 13% aproximadamente aqui, de 2020 para frente, 15%, pegando de uma forma mais exata, você vê o dólar subindo 30%, você vê o ouro subindo quase 50%. Então, no somatório das contas aqui, você ganharia muito mais dinheiro e teria uma rentabilidade, inclusive nesse período de tempo, embora seja a curto prazo, bem maior do que você teria na renda fixa. Mas quando a gente pega em outros períodos, e vamos lá para trás, tá? Para a gente pegar janelas de longo prazo. O que você consegue perceber das antiações? Uma antiação, que é o dólar, ele começou a oscilar a partir de 99. Então, vamos pegar os períodos daqui para frente. Vamos pegar aqui, a queda de 2000. De 2000 para frente, o que você viu acontecer? Você viu as ações desvalorizando quanto? 53%. O que aconteceu com o dólar, a antiação clássica, um tipo de antiação? Basicamente, você viu as ações caindo pra caramba e olha, no curto prazo, no intervalo de poucos meses, aqui o dólar nem subiu tanto, as ações estavam caindo 20%, o dólar estava subindo apenas 10%. Passou mais um período de tempo, você viu, as ações caindo 24% e o dólar estava subindo o quê? 18%. Poxa, isso aqui não funciona? Tá bom, não funciona. Aguarda. Mais alguns meses você vê o que eu chamo de boca do jacaré abrindo. Quanto mais o tempo passa, mais a antiação se valoriza em relação à queda das ações. Por quê? Qualquer investimento ele tem um limite máximo de queda, que é 100%. O máximo que você investiu. Expliquei. A lei nos protege disso. O máximo que você pode perder quando você compra um investimento é 100%, tudo que você investiu. Mas o máximo que você pode ganhar não existe. Por isso, aquilo que cai, quando cai aqui cerca de 40%, os investidores olham, meu Deus, esse negócio já caiu 40%, vamos comprar um pouquinho? Não sei, a coisa está feia, a crise está difícil, mas quando a gente sair da crise, isso aqui vai valorizar muito. Está muito mais barato do que antes. Então vamos comprar um pouco. E você vê sempre quando chega nos 40% mais ou menos, você vê um repique de alta, que é quando os investidores voltam a comprar, não porque tem uma expectativa que as coisas vão melhorar, mas simplesmente porque está muito mais barato do que antes. Então você vê que tem um certo freio aqui nos 40%, 50%, é bem difícil cair mais, embora possa. Mas quando você vê um movimento de alta, você vê simplesmente um momento de fôlego e um momento de forte valorização. Tanto que você vê, enquanto as ações caíram 50%, você viu essa antiação se valorizando 137% e você viu, não estou pegando bem do topo, para aí. Enquanto aqui caiu 53%, essa antiação valorizando 125%, e essa outra antiação chegou a valorizar quanto? 157%. Vamos pegar um outro período de tempo? Poxa, Vinícius, e quando as ações sobem? As antiações caem. Normal. Olha só que as ações acabam subindo muito mais do que a queda das antiações. Embora o ouro aqui, por conta de uma dinâmica internacional, ele acabou se valorizando nesse período de tempo. O ouro tem mais uma questão internacional. O dólar tem mais uma questão nacional. Vamos pegar um outro período de queda nas ações? Um outro período de queda aqui, 2008 a 2016. O que a gente consegue perceber? Vamos lá. As ações aqui no Brasil caíram 55% aproximadamente, um pouquinho mais para frente, aqui. As ações aqui no Brasil caíram 56%, 57%, depois voltaram a se valorizar, bem como aconteceu em 2020, depois caíram pra caramba, fechando um ciclo de quedas em 47% de desvalorização. O que você viu acontecer com as antiações? Olha só, essa antiação aqui, no curto prazo, valorizou 50%, enquanto aqui caía 57%. Poxa, esse negócio não funciona. Tá bom, seu apressadinho. Tá bom, rei da ansiedade. O que acontece? Depois as ações voltaram a subir, o dólar voltou a cair, e aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, abriu o que eu chamo de boca do jacaré. Ou seja, caindo 47% de um lado, você via uma antiação se valorizando 150%, enquanto outra antiação valorizava 230%. Isso aqui é um horizonte de longo prazo. Isso aqui não são 12 anos para ver se você começa a ganhar dinheiro acima da média, como funciona lá com as opções. Isso aqui tem muito mais validação. E o mais importante de tudo isso nem é só o histórico. O histórico só serve para comprovar algo. Que algo? Quando você vai investir, você tem que entender como que aquilo funciona e por que funciona, para você poder confiar se aquilo vai funcionar daqui para frente. E quando eu falo de ações e antiações,
é diferente de eu lidar, por exemplo, muita gente dizia assim, ó, Vinícius, eu vou investir em ações americanas para me proteger das quedas das ações brasileiras. E desde 2019, eu gravo vídeos, que foi quando eu me demiti do exército, eu gravo vídeos dizendo ações americanas não protegem da queda nas ações do Brasil. Investir em dólar não é investir em ações americanas, são coisas completamente diferentes. Hoje o pessoal perde aqui e lá, e aí vai prestar atenção nisso. Mas eu já falo isso há anos. Quando você investe em ações americanas esperando uma alta, quando as ações brasileiras caem, você simplesmente olha para o passado, vê um período de tempo que isso aconteceu e tem uma esperança e, poxa, não tem uma base. Mas quando você vai entender por que as anti-ações valorizam, você percebe que as anti-ações valorizam justamente por conta da queda das ações. E as ações valorizam justamente por conta da queda das anti-ações. É um processo umbilical, é um processo de dependência. E quando existe esse processo de dependência, você consegue olhar para trás e ver, poxa, isso realmente aconteceu, isso realmente funcionou no passado, mas a partir de agora vai funcionar? Isso que é o mais importante. Então, quando as ações estiverem em alta, o que acontece? Você vai estar ganhando muito mais dinheiro nas ações do que perdendo nas anti-ações. Muito mais, pelo menos 2, 3 vezes mais. Quando as anti-ações estiverem em alta, você vai estar com quedas nas ações. Só que você vai estar ganhando tanto dinheiro nas anti-ações que essa queda nas ações aqui nem vai fazer cócega para você. E você tem que saber se posicionar, quanto por cento investir em cada coisa, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, você tem que saber calibrar isso corretamente. Só que no universo das ações e anti-ações, tudo aquilo que sobe, sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Então, se as anti-ações estão subindo 2, 3 vezes ou mais o que as ações estão caindo. Quando as ações estão subindo, está subindo 2, 3, 4, 5 vezes mais do que a queda das anti-ações. Assim você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Inclusive, vou indicar para você que quer entender um pouco mais sobre anti-ações, um vídeo onde eu explico absolutamente tudo o que você precisa saber nesse momento, certo? Sobre anti-ações. O link para esse vídeo está na descrição desse vídeo que você está vendo aqui. E, inclusive, eu quero te mostrar, não sei se você já assistiu ou não, mas no início de maio eu publiquei um vídeo mostrando como você poderia estar ganhando 42% acima da média da bolsa de 2020 para cá. 42%, nada mais, nada menos que 42%. Para você ter esse ganho de pelo menos 42% acima da média da bolsa, o que você teria que fazer? Investir corretamente em ações e anti-ações, num exemplo banal que eu dei ali, nem seria o melhor exemplo mais rentável para eu te dar, mas um exemplo simples de qualquer pessoa entender, e executando uma simples estratégia que eu mostro nesse vídeo. Então, se você quiser aprofundar e entender tudo sobre as anti-ações, entender a lógica, por que acontece, quais as regras que determinam isso está previsto em lei, em que regulamento, tudo mais, você pode assistir esse vídeo sobre as anti-ações, um vídeo completo, certo? Profundo, não é superficial. E depois assistir esse vídeo sobre a única e simples estratégia que, aliando com as anti-ações, poderia ter um ganho, nesse momento, estar ganhando 42% acima da média da bolsa. Poderia estar como meus alunos que passaram pelas quedas de 2020 e estão ganhando dinheiro até hoje, enquanto a maioria das pessoas está perdendo e muito dinheiro. Em resumo, quando você opera vendido, shorteia, vende a descoberto, primeira forma de lucrar nas quedas da bolsa, você precisa que as ações ou aquele investimento que você shorteou se desvalorizem, caiam para você conseguir lucrar. E você pode ter um prejuízo equivalente a 10, 20, 30 vezes o potencial que você teria de ganho. Uma assimetria negativa que vai jogar contra você. Quando você opera opções, você tem um custo muito grande, que é o custo de prazo, de você ter que ver uma queda acontecendo num prazo que você acerte o prazo, acerte o movimento, acerte o tamanho da queda para que você consiga ganhar dinheiro. Você tem que ser um semideus. E aí você vai tendo esse pagamento, pagando, esse prêmio, refazendo esse contrato, pagando dinheiro para refazer esse contrato, vira pó, vai pro... Simplesmente você perde esse dinheiro recorrentemente para depois um dia talvez ganhar, que pode acontecer 12 anos depois, como aconteceu com a Universa, para você voltar até a rentabilidade média. Ou você pode investir em ações e anti-ações da forma certa, na medida correta, usando estratégias simples, altamente eficientes, de forma que você consiga lucrar, o mais importante, independente do cenário, se é de alta ou de queda.
Ou seja, essa é a única forma, é por isso que eu utilizo, é por isso que meus alunos utilizam. É a única forma de você conseguir lucrar independente do que aconteça. Você não precisa acertar qual é a direção do mercado. Nesse momento, para você, não importa. Tanto faz se as ações vão subir ou vão cair, porque você vai estar pronto, vai estar pronta para lucrar independente do cenário. Ou você acha que eu sabia que ia acontecer uma pandemia? É óbvio que não. Só que como que os meus alunos estavam lucrando? Porque eles simplesmente estavam expostos a lucrar independente do que fosse acontecer. Aí você fica livre de ficar comendo notícia igual um condenado, sempre confuso, perdido, lê, e fica, meu Deus, dedicando tempo pra caramba, perdendo dinheiro, aí você não confia mais em você, você acha que o problema é você, o problema é só o processo que você está seguindo. Você está apostando ou na alta ou na queda. Usar anti-ações é a única forma de você conseguir se expor a lucrar, independente do que acontecer, sem um chute, sem um viés, sem uma opinião. Que desculpa, mas a tua opinião não importa para a realidade, nem a minha. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e se impõe. A única forma de você conseguir lucrar, independente do que venha acontecer, independente de alta ou de queda, é usando ações e anti-ações. Certo, gente? Me conta aqui nos comentários o que você acha. As ações vão cair ainda mais? Quanto por cento você acha que as ações vão cair ainda mais? Manda nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com outras pessoas, vamos ajudar o pessoal a parar de perder dinheiro. Já faça todo aquele negócio. Te inscreve, cheguei até a engasgar aqui, ó. Te inscreve, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos e é isso, vamos para cima que é só o começo, te vejo no próximo vídeo e até mais.